Eu quero, em mais essa oportunidade, saudar a todos os ouvintes e você que estará vendo e ouvindo a nossa live no canal do pastor Nilson Viana, servo do Senhor, há mais de 33 anos, servindo a Deus, adorando ao Senhor, pregando a verdade de Deus para o seu coração, para a sua vida. Nós queremos aproveitar bem o nosso tempo e vamos ler o Salmo 23. Salmo de número 23 está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma leitura de um salmo muito conhecido, a palavra de Deus, ela nos garante as providências do Senhor. O salmista Davi, ele tinha a experiência do trabalho de um pastor e ele atribui esse cuidado do próprio Deus para a sua alma, para a sua vida espiritual, sua vida física, né? É o que é necessário todos nós entendermos constantemente, que o Senhor, ele tem cuidado de nós, uma vez que nós somos ovelhas do Senhor. Há muitas pessoas que às vezes pensam assim: todos nós somos ovelhas do Senhor. Não é todos que são ovelhas do Senhor. Nós temos que olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, que lá em João capítulo 1, o versículo 12, nós encontramos escrito na palavra de Deus que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, você vai ser outorgado filho de Deus. Mas aqui a Bíblia está falando de ovelha, mas é a mesma coisa, porque é um sentido figurado. Nós, na verdade, não se falamos do ser humano como a ovelha, o animal. É um sentido de uma figuração de alguém dizer: aqui está a ovelha, aqui está o pastor. E é um sentido espiritual. Nós somos pessoas. É o mesmo caso de alguém dizer: a Raquel era pastora. Ela era pastora de animal, de ovelha, mas na Bíblia não está escrito que Raquel era pastora de gente, tá? Enquanto, na verdade, a Bíblia, na questão de pastorear pessoas,
A Bíblia diz que Deus deu pastores, o dom de Deus, pastores para a sua igreja. As mulheres fazem um trabalho brilhante, né? Sempre teve o seu papel importante na obra de Deus. Mas concernente mulher ser pastora, a gente não encontra isso na Bíblia, né? A gente não encontra essa visão na palavra de Deus, né? Mas cada um vai dar conta daquilo que defende, daquilo que faz, e nós devemos cuidar, cada um de nós, do nosso trabalho, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós realizarmos. A primeira coisa que nós temos que ter a visão é que o Senhor, a Bíblia está dizendo o Senhor. Quando eu falo Senhor, eu estou dizendo servo. Nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque tem pessoas que querem que Deus seja o Senhor dele, mas ele não quer assumir o papel de um servo do Senhor. Ele não quer assumir a condição de um servo do Senhor. O servo de Deus é aquele que procura viver nos primórdios da palavra, no ensino da palavra. Se você não quer viver de acordo com a palavra de Deus, você, de repente, não está conseguindo corresponder com essa palavra, Senhor. Primeiro, Deus tem que ser Senhor da minha vida. Depois, Ele será o pastor da minha vida. Pastor é o guia, aquele que leva a ovelha da forma que ela é. A ovelha, a gente sabe que as características da ovelha é diferenciada de outros animais. A ovelha, ela não enxerga longe. A ovelha, ela não vai tomar água, beber água sozinha, não. E nem bebe água em águas turbulentas. Por isso que a Bíblia diz que as águas tranquilas, o trabalho do pastor, levar a ovelha para as águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Jesus falou que a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor. E nós vemos que quantas pessoas dizem, eu sou servo de Deus, mas não conhece a voz de Deus. Mas como? A palavra de Deus, Deus pode falar individualmente com as pessoas, Deus pode usar alguém nos dons do Espírito Santo, falar profecia, revelação, visão, mas até mesmo é bom nós lembrarmos que profecia, revelação, visão, se não tiver apoio na Bíblia, nós devemos estar julgando e descartando essas profecias, essas revelações que não têm apoio bíblico. Você sabe disso, porque a maior revelação e profecia está na Bíblia. As outras, se não tiver apoio bíblico, então nós devemos dizer não. Porque a Bíblia diz para nós julgarmos as profecias. Não é para julgar os profetas, mas a profecia. E a base de julgamento da profecia, da revelação, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não tem como nós acreditarmos no que não tem apoio na Bíblia, na palavra do Senhor. Por isso que nós devemos conhecer as Escrituras. Conhecer a palavra de Deus. Jesus disse que
errais. Muitas pessoas andam errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E a falta de conhecimento traz a destruição. O meu povo foi destruído, diz a Bíblia, porque lhes faltou conhecimento. Mas, amigo e irmão, você precisa de ter Jesus como seu pastor. Ele vai fazer o que é necessário por sua vida. Você, ovelha, tem que aceitar ser guiado por Deus. Tem gente que fala, não, eu faço o que eu quero, então você não é ovelha. Você quer seguir o seu próprio destino. Você já leu na Bíblia que um certo homem tinha 100 ovelhas e de repente ele fez uma contagem, conferiu, estava faltando uma. É aquela ovelha que sai sem direção, ninguém está guiando ela para lado nenhum, ela lá vai saindo. Daí a pouco ela está perdida. Você já viu essas pessoas? Deixa eu falar para você. Que ele não fica na igreja A, não fica na igreja B e nem na C. Cada dia ele está indo para um lugar. O verdadeiro servo de Deus tem um pastor e tem uma igreja para congregar, tá? Essas pessoas que são andarinos de igreja, eles realmente não são crentes, não conheceu Jesus, não conheceu Jesus. Qual igreja que você deve congregar? A igreja que está ensinando a verdade. Aquela igreja que procura cada dia andar pela verdade. Não é toda a igreja que é a igreja do Senhor. Existem igrejas que deixam a desejar aí, e se brincar pode ser conferida biblicamente, que não é igreja do Senhor. É uma organização, mas o mundo, a carnalidade, os pecados, a cada dia, acumulando a cada momento na vida interna dessa igreja. As pessoas cometem pecado, vivem na prática do pecado, e quem vive na prática do pecado, a Bíblia diz que não é filho de Deus, porque o que é nascido de Deus não peca, pois a semente que está na vida dessa pessoa é uma semente santa, ele é gerado de uma semente santa, então ele não pode viver no pecado. Aí alguém diz, mas a palavra se pecar, se por um deslize, mas a Bíblia não dá apoio para ninguém viver na prática do pecado. Filho de Deus não vive na prática do pecado. Os filhos de Deus procuram santificar-se a cada dia, e que você medita nessa palavra. Santifica a sua vida, entrega a sua vida a Deus, e Jesus Cristo, ele seja o seu pastor. Convida ele para ser o pastor e faz o papel de ovelha, ser submisso, dirigido pelo pastor. E aí você vai ter pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério na alma, vai ser guiado pelas veredas da justiça, tá? Tem muita gente vivendo atribulado, complicado a cada dia, mas o Senhor vai te dar vitória. Eu deixo essa palavra de um pastor, de um amigo, de um irmão, e que você seja divertido a cada dia a seguir os passos do Senhor. Vamos fazer uma oração agora. Nosso Deus e nosso Pai que estais nos céus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, abençoe esse ouvinte, esse irmão, repreende todo mal, dá graça, dá vitória, Senhor, para que as vidas possam adorar e bendizer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, confirma o milagre, confirma as bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.